para ela entrar aqui com a gente na live. Enquanto isso, vão falando aí da onde que vocês são, qual estado, qual cidade. Obrigada de verdade, eu tava muito ansiosa pro dia de hoje. Eu quase nunca faço live aqui com vocês, então pra mim é uma honra enorme. Deixa eu procurar ela aqui. Deixa eu achar ela. Sargento Tânia Guerreiro, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Olá, o policial Guilherme, policial militar do Paraná. Vamos lá. Era aí. Esperando. Olha, gente, tem gente da Imperatriz do Maranhão. Que legal. Top demais. Muito top. Tô só identificando aqui, mandando mensagenzinha que tá pra ela, tá, galera? Mas fiquem aí, por favor. Pra dar tudo certo, meu Deus. Karma, Tiátira. Não tô gaisa, não. Você é conversa pra me falar que o povo, que conversa séria hoje. Meu Deus, gente. Ela disse que já mandou um oi aqui, eu tô tentando achar. Tem muita gente, que legal. Deixa eu achar ela aqui de novo. Aqui, achei. Aê! Consegui chamar ela? Top. Vai entrar aqui a nossa excelentíssima, topíssima. Aê! Mas não mexe, mãe, não mexe. Aí, ó. Top demais. Que honra ter você aqui comigo, minha querida, minha amada. Ó, que Ah, honra. beijo! Olha Amo só. você! Minha colega de trabalho do coração, que olha, Nossa. é uma A gente só honra se, a gente só trabalhar se fala contigo, pelo amiga. telefone, né? A gente só se fala pelo telefone, puxando RG, puxando CPF, placa de carro. Agora estamos aqui, ó, juntas. Que Não, benção. volta e meia eu pego um pedófilo aqui, aí eu ligo para ela, puxa a capivara desse jaguara para mim. É isso mesmo. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Que honra tê-la aqui junto comigo. Eu não tenho costume de fazer muitas lives, né? E aí, esses dias, quando a gente conversou pelo telefone, ela tava desabafando, gente, a Sargento Tânia Guerreiro, ela viaja o Brasil, ela viaja o mundo falando sobre isso. E ela tinha ficado chateada, porque todas as palestras dela tinham sido canceladas. E eu falei, mulher, vá pra internet, bora que o povo tá lá, né? E aí a agenda dela, que é tão corrida, eu consegui esse horáriozinho e para mim é uma honra enorme. A gente está aqui juntas, a gente está sorrindo, dando risada, porque tem um coração muito grande essa mulher que vocês estão vendo aqui. Então é uma honra para mim. Então, mas o assunto que a gente tem para falar hoje é muito sério, muito sério. E tem muita gente que tem dúvidas das mais diversas possíveis, né? E não tinha pessoa melhor para estar vindo aqui abordar e falar um pouquinho. Então eu vou deixar aqui um pouquinho a sua palavra, você contar um pouquinho da tua história e como que iniciou todo esse, eu digo que é um propósito de vida seu. Eu digo sempre isso para todo mundo. Ela já está aposentada, mas ainda vive prendendo os vagabundos. Isso aí. Não, gente, eu estou sim na reserva, né? Porque com 35 anos de trabalho, a gente vai automaticamente para a reserva. Apesar de eu ter ido chorando, porque se 1000 vezes eu pudesse, 1000 vezes eu entraria para a PM de novo, Oh, meu né? Deus. E só que eu não consegui fazer como todas as outras pessoas que de repente se aposentam e ficam em casa. Por que que eu não consegui? Porque para mim é uma missão. Isso Mesmo mesmo. depois de aposentada, o que nós temos feito aí, salvado vidas, nós temos viajado esse país todo. Depois que eu me aposentei, ainda eu fiz palestra em outro país. Olha aí, ó. Então, Que fará o quê, né? Continuou mais ainda, ó. e o Brasil também, né? A gente trabalhando aí em todos os lugares. Essa semana era para eu estar no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Semana na próxima eu estaria no Pará.
Mas no Nossa, Amazonas também. Mas, olha só. infelizmente, por conta do corona, mas eu estou trabalhando bastante, atendendo muitos casos, e eu não vou, assim, parar. Eu só vou parar a hora que Deus me recolher mesmo, né? Isso. Eu vou estar velhinha aí, sem, mas eu vou estar trabalhando. Porque, Nicole, para mim, isso não é um trabalho, para mim é uma missão. Eu não faço isso para ganhar dinheiro, eu não faço isso para nada. Eu faço isso porque eu vejo que as crianças, elas precisam desta voz, elas precisam desta coragem. Porque as minhas palestras, quem assiste, às vezes fico até sem dormir. Porque eu chego lá e eu dou-lhe uma chacoalhada, o meu sistema é bruto, minha chapa é quente, minha tolerância é zero, minha pistola é Glock. Então, Isso mesmo. Gente, ó, o dia que eu saí da palestra dela, eu fiquei assim, ó, com medo da minha sombra. Com medo, eu falei, peraí, sai daqui, sabe? É muito verdadeiro o que traz, porque você não tem a dimensão do que pode estar acontecendo no teu vizinho e dentro da tua casa. eu trago lá também babá mantendo relação sexual com criança de 2 anos. É uma realidade, nós pegamos aí no norte do Paraná. Eu coloco pais fazendo sexo com bebês e coloco ao vivo mesmo, porque é para ver que o que nós estamos... E coisas que eu peguei, o que a gente está falando não é coisa que eu estou inventando, eu estou mostrando a realidade. Porque não adianta você ir em palestra de pedofilia e as pessoas falarem bonito. Se querem ouvir palavras bonitas, manda o Roberto Carlos cantar que você vai ouvir. Mas Exato. eu não vou falar bonito, porque primeiro que eu nem sei, né? Deixa eu só desligar uma luz aqui, porque aqui em casa tem muito espelho e está muito refletido. Fernando! Peraí. Enquanto a galera tá ali na pausinha, galera, muito obrigada a todos que estão escrevendo aí e que estão entrando. E sabe esse aviãozinho que tá aqui embaixo? Envia agora para os teus amigos para vir assistir com a gente. Não deixa os teus amigos saber que a Sargento Tânia Guerreira, ela existe. Tem que avisar que essa mulher existe. Tudo que ela vai falar agora aqui para nós, as perguntas. Se o pessoal quiser fazer até alguma pergunta, eu montei uma caixinha, pode estar vindo perguntando aqui abaixo. Que conforme ela vai estar falando, eu vou estar selecionando para estar falando, tá? Então, o pessoal pode fazer pergunta, não tenha medo de fazer pergunta. Pode perguntar o que você quiser, que eu vou responder. Com certeza. Deixa eu ver, achar aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se já tem. Aqui, ó. Tem uma pergunta muito legal, ó. Como identificar se alguma criança estiver sofrendo? Qual é a melhor dica para poder dar aí pro pessoal se ver que tem uma criança que ela tá sofrendo e que você talvez possa estar desconfiando ou às vezes nem imagina, né? Como é que pode perceber isso? Quer saber? Isso. Você pode perceber pelo comportamento da criança. Uhum. Como é que ela tá? Isso, filho. Como é que ela tá? Eu acho que você tampou lá. Peraí. Tá. Você está me enxergando? Tô te enxergando. Agora tô te enxergando. Isso. Não, é que foi colocada uma luz aqui e daí acho que foi colocado na frente. Daí colocou na frente da câmera. Então, a criança, ela muda o comportamento repentinamente. Uhum. É uma coisa assim que é fácil de perceber. E também depende muito da idade. Se ela for bem pequenininha, se ela tiver aí de 0 a 5 anos, 6 anos que ela não entenda, ela vai mudar no sentido seguinte. Ela não vai deixar muito você trocar fralda. Na hora de trocar fralda, ela vai fechar as perninhas, sabe? Na hora de limpar ela vai se encolher, ela vai ali travar as perninhas mesmo. Ela não gosta que você toque nas partes íntimas dela. Uhum. Ela vai agir dessa forma, ela não gosta. Na hora do banho, ela também vai ter essa reação.
Se ela já tiver saído das fraldas, digamos que ela já tenha saído das fraldas. Eu estou falando o que eu falei anteriormente, quando a criança está nas fraldas. Mas se ela tiver saído das fraldas e ela estiver sendo abusada. Por exemplo, a terceira fase do abuso, Nicole, é quando o pedófilo passa o pênis dele na vagina da criança ou no ânus, na vagina e no ânus, se for menino no ânus, né? Ela vai estar muito assada. Ela vai estar muito assada. Então, aquela primeira pele dessas partes íntimas dela, ele consegue se esfregar tanto ali que aquilo fere de um jeito que sai aquela pele. Nossa. Então, a criança, nesta fase, ela está reclamando de dores, ela vai estar segurando o xixi bastante, 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 vai causar uma infecção urinária nela. A criança, nesta fase, e daí para frente desenvolve outras também, ela vai ter corrimento, se for menina, né? Ela vai começar a apresentar umas DST, né? Doenças sexualmente transmissíveis, coisas que não são normais para a idade dela. Para a idadezinha ali, né? Criança, né? E ela vai se recusar a passar o sabonete também na hora do banho. Nesta fase, ela está mancando também, está andando com as pernas entreabertas, está sempre reclamando. E muitas vezes os pais passam ali uma pomada, né? Sei lá, um remedinho. Outros pais já levam ao médico, mas nem sempre o médico está... Eu digo para você, está preparado ou... Ele acha que realmente é alguma infecçãozinha, alguma coisa, mas não se liga que pode estar ali havendo um abuso. Pode estar havendo ali um abuso, porque é uma assadura que nem sempre é normal. De repente, os pais Por isso que cuidam os pais às vezes têm que estar olhando também outras coisas em conjunto também, né? Não... Sim. Às vezes Os pais têm que estar olhando as calças, né? As calcinhas, as roupas íntimas, né? Sim. As cuecas, porque sempre ele deixa ali vestígios, né? Uma das últimas coisas que o pedófilo doméstico e com ligação doméstica, que são os mais comuns, vai fazer é a penetração. Ele vai fazer, mas demora, às vezes, anos e anos e anos. Primeiro, ele vai numa fase que eu não posso falar agora por conta do horário e a gente não sabe também quem que está vendo aí a nossa live, né? Sim. Mas eu poderia, de repente, em um outro momento, explicar de que forma ele age. É bem pesado, inclusive me aparece para maiores de 18 anos, né? Sim, bem pesado porque eu falo abertamente como o pedófilo age, de que forma, o que ele usa, né, para facilitar essa penetração. Mas, voltando a falar ainda de como ela pede socorro no comportamento, é no olhar também, no rendimento escolar, como eu tenho dito sempre, no comportamento em casa, no comportamento com os animais, ela fica chorando à toa, ela fica briguenta, ela dorme com dificuldade, ela acorda à noite, ela tem medo de tudo, ela é uma criança que ela deixa de ser aquela criança normal, que brinca, que ela começa a pegar os brinquedos dela, a destruir os brinquedos. Se é menina que brinca com boneca e boneco, ela vai colocar um em cima do outro,
ou ela vai colocar a cabeça de um na altura dos órgãos genitais do outro, como se ele estivesse ali em um relacionamento mais íntimo. Ela pede socorro, sim, no comportamento. Uhum. Então, às vezes, uma criança que tinha um certo comportamento, pais estejam atentos em mudanças bruscas aí que seus filhos venham a ter, né? O pai conhece, né? O pai e a mãe conhecem como é que é o comportamento normal do seu filho, né? Começa a perceber algumas sutis diferenças aí que do nada desperta, né? Fica olhando ali, fica cuidando, né? Sim. Deixa É obrigação deles. Uhum. Eles é que têm que cuidar, eles é que têm que olhar e eles é que têm que nos ajudar fazendo a denúncia. Mas, como nós temos um número assustador de pai e mãe e padrasto e irmão abusador, nós dependemos dos outros nos trazerem essa notícia. De repente, um funcionário que trabalha na casa, um familiar que perceba, né? Nós dependemos de denúncia para que a gente possa fazer esse trabalho. Eu tenho recebido muitas denúncias, sabe, Nicole? Muitas denúncias até de cenas. Ontem mesmo eu recebi uma denúncia de uma cena de sexo com uma criança. E daí a gente vai procurar saber quem é e de que forma a gente pode ajudar também, né, a denunciar. Para que eu possa denunciar, eu preciso saber quem que é, né? Certa vez eu recebi, sabe, e me deixou assim muito preocupada. Eu recebi uma denúncia e a pessoa até tirou uma foto e me mandou. Ela passou de um posto de combustível e ela foi usar o banheiro nesse posto. E ao usar o banheiro, quando ela fechou a porta, estava escrito lá com caneta, dessas canetas de ponta grossa, né? Eu não sei como é que chama essas canetas. Tipo canetões, assim, né? Canetões. É tipo canetões, não era caneta comum. Ele me mandou a foto na hora. Ele dizia assim, eu não vejo a hora de chegar em casa e pegar meu bebê no colo. Ela tem 2 aninhos. Eu não vejo a hora de ver ela nua, de tocar das partes íntimas dela. E ali ele descrevia a sensação que ele estava sentindo naquele momento e o desejo que ele tinha de penetração naquela criança. Ele diz, é minha filhinha, a hora que a minha esposa dormir, é com ela que eu vou brincar. Eu vou acordar ela e eu vou passar nela. Enfim, ele descrevia assim um ato sexual perverso ali, uma coisa assim horrorosa. E o cara me mandou aquilo ali, na hora ele fotografou e disse, sargento, por favor, o que eu faço? Eu falei, procure já a direção desse estabelecimento e veja se aquilo já estava ali há bastante tempo. E daí ele procurou, ele disse, não estava, porque a zeladora acabou de limpar aqui, a funcionária acabou de limpar e não tinha nada. Eu falei, então volta lá, pede as câmeras para ver quem que entrou por último nesse lugar. Enfim, não conseguimos. Eu fiquei desesperada, Nicole, porque eu queria salvar aquela criança, porque ele estava indo para casa com sede daquela criança. Ele disse que ele não via a hora. Ele era caminhoneiro, ele dizia ali que ele era caminhoneiro. Eu tentei, liguei para um delegado amigo meu do cybercrime, pedi, na época, o que nós podemos fazer, de repente, um exame grafotécnico, mas para fazer um exame desse, nós teríamos que ter outra caligrafia para comparar. Enfim, eu não consegui salvar essa criança e isso me entristece muito. Por isso aqui fica um pedido para os pais que cuide, que vigie em todos os sentidos,
porque o pedófilo, ele não tem como você saber que ele é pedófilo, não tem como você saber se ele está dentro da tua casa ou não. Uhum. Se ele é um familiar teu ou não. Até eu vi uma pergunta agora que tá aqui, ó. Quer ver, ó? Apareceu bem assim, ó. Como identificar um abusador? Vamos entrar nesse assunto. Como identificar um abusador, né? Como identificar? Ele não tem rosto. Ele não tem. Vai vir estigmatizado. Eu sou abusador. Não, o abusador, ele é uma pessoa muito comum. Ele não muda, ele não tem uma característica que você possa identificá-lo. O abusador, ele tanto é o bom, aquela pessoa boa, como ele é aquela pessoa enferruscada, como ele é aquela pessoa alegre, triste, mal-humorado, religioso, ateu, chefe, desempregado, usa roupas boas de marca, como usa roupas anda maltrapilho, usa carro do ano, como anda a pé. Ele Sim. não tem cara. Ele não tem cara. E outra coisa, vida sexual normal. O abusador tem vida normal, tem namoradas, tem parceiros, se forem gays, tem parceiras. Ele não tem nada que possa dizer, não, este cara é esquisito, esta mulher é esquisita, porque as mulheres também são abusadoras, né? Essas mulheres Exatamente. Tem muita gente que pensa que é só homens. Negativo, gente. Muitas não. mulheres. Muitas, viu? Muitas. E outra coisa, ele abusa tanto de menina quanto de menino, porque o que o atrai é a ausência de pelos, é os primeiros pelos nascendo, é o corpo pequeno, é o seio começando a apontar, o corpo do menino e da menina começando a se formar, a voz do menino engrossando, o fato dele dominar ela, o pavor que ela exala, isto que desencadeia ele. Agora, para respondendo ainda a pergunta daquela pessoa que perguntou, nunca eu consegui, aos 35 anos de trabalho, saber se aquela pessoa é pedófilo ou não. Eu nunca consegui saber. Se alguém tiver alguma dica, porque a gente está sempre aprendendo, né? Uma dica para nos dizer como saber se a pessoa é pedófila ou não, por favor, me diga, porque todos os pedófilos que eu prendi ao longo da minha vida policial, nunca eu percebi nele algo diferente de todas as pessoas que eu conheço por aí. E nunca ele disse que era culpado. Todos diziam que era inocente. E os que foram pegos em flagrante, que nós pegamos em flagrante, que às vezes a esposa pegou em flagrante, o familiar pegou em flagrante, nós soubemos de um caso aqui na nossa região metropolitana, quando ele abusava de 2 filhos dele, um de 4 e um de 5, um casalzinho de filho, e ele filmava, nós descobrimos por causa disso. Quando pego, ele disse, eu não tenho culpa, é eles que querem, é eles que se esfregam em mim. Se eu não fizer isso, os vizinhos vão fazer, então que seja eu que sou pai. Esta foi a resposta dele. E pegamos o outro também que abusava de um bebê, ele disse que o bebê havia se insinuado para ele, porque quando ele passou no berço, o bebê estendeu os bracinhos para ele. Então, quando ele é pego e não tem como ele negar, ele culpa a vítima, sendo ela bebê, recém-nascido ou não. Uhum. Então, ele sempre se julga inocente. Essa praga do diabo. Meu Deus. Gente, ó, tô falando, quando vocês tiverem oportunidade, assim que acabar esses Covid, a gente tem 1 hora só aqui de live no Instagram, tá? A palestra dela, quando eu participei, duraram 4 horas, mas a gente queria ficar lá o dia inteiro, porque tem tanta coisa para falar e ouvir e aprender, vocês não têm dimensão. Então, quando eu acalmar essas pandemias, quando vocês ouvirem, acompanhem o Instagram da Sargento Guerreiro, tiver a oportunidade de ter
e ouvir ela falando ao vivo, vão. Vão, porque é muito conhecimento para você aprender, porque tem muita coisa. Meu Deus. Deixa eu ver, tem outras perguntas aqui, ó. Até uma pergunta. O que leva um marmanjo a abusar de uma criança? Isso é uma doença? Até tinha uma pergunta aqui se... o que a senhora acha? Acredita que isso é uma doença? Ou isso daí é ser vergonha em si mesmo? Isso aí é algo que permeia aí muitas pessoas. Para mim é um vagabundo. Jaguara sem vergonha. Se ele é doente, eu tenho a cura para ele. Pau! Eu tenho a cura. Eu não sei se ele vai gostar, mas eu tenho a cura. Eu duvido que essa praga rasgue dinheiro, coma porcaria, não come. Gente, não tem justificativa. Olha, eu trabalhei aos 35 anos de polícia com todo tipo de crime. Mas a pedofilia é o pior crime da humanidade, é onde deixa a criança, tem coragem de penetrar em uma criança, tem coragem de abusar de uma criança. Como é que você justifica isso dizendo que o cara é doente? Doente é quem pensa que ele é doente. Quem me disser que ele é doente, todos os pedófilos que eu prender, eu vou entregar na casa dessa pessoa. Então, ele que cura, ele que dê lá alguma coisa para essa pessoa se curar. Não existe justificativa para alguém que arrebenta, que pega um bebê, que enfia o pênis na boca do bebê, que tem coragem de penetrar e arrebentar com essa criança, fazer com que os órgãos internos dela se rompam e ela morra ali. Não tem como você dizer que uma pessoa dessa é doente, não tem como justificar isso, sendo que ele trabalha, que ele estuda, que ele anda por aí pela rua, ele é casado, ele ama, ele odeia. Não tem como saber, dizer que uma pessoa dessa, não tem como justificar essa atitude como sendo uma doença. É um vagabundo, é um sem vergonha, é um jaguara, é um mandado do diabo para a terra para acabar roubar a melhor parte da vida da criança. Por que não vai pegar outras pessoas por aí? Por que não arruma uma outra pessoa para manter relação sexual? O que tem que mexer com criança que não sabe nem o que está acontecendo ali com a criança? Exatamente. Não tem. E eu pergunto para vocês que estão nos ouvindo, e se fosse teu parente? E se fosse tua filha? E se fosse teu irmão, tua sobrinha, teu afilhado? Você ainda ia achar que essa pessoa é doente? É inaceitável. É inaceitável uma situação dessa. Nós não podemos achar que isso é doença. Nós temos que combater, nós temos que não aceitar que estavam tentando fazer isso, transformar em doença. Graças a Deus não conseguiram. Porque não tem justificativa. Não tem. Não tem. E nós temos que dar a voz para essas crianças. Então é por isso que eu quis tanto, faz tanto tempo, né, que eu queria poder estar aqui com vocês. E me veio essa luz, ainda mais agora que tem aí o mês alusivo a o combate, né, a essa nojeira que acontece, infelizmente, com as nossas crianças. Nós temos que ser a voz para essas crianças, pessoal. Então, quem está aqui é muito sério. Se você chegou até aqui nessa live, né, leve muito a sério tudo que a gente está falando. Por isso que eu admiro demais, desde que eu conheço a Sargento Guerreiro, desde 2008, venho acompanhando ela toda essa trajetória, mas foram mais de 35 anos dentro da polícia, combatendo e fazendo tanta coisa. Mas eu digo que a ocorrência que mais me abalou dentro da corporação, quando eu atendi, foi quando envolveu criança. E eu não consigo me imaginar sendo alguém da minha família, acontecendo com a minha família. Então, vocês que estão hoje aqui, gente, sério, vamos dar voz para essas crianças, vamos acabar com exterminar com essas jaguaradas, né? Deixa eu até ver o que tem de mais perguntas aqui. Peraí. Vou colocar essa pergunta aqui, ó.
atualmente, algo que eu acho que é legal orientar a galera, todo mundo que tá aqui, né? Atualmente, pedofilia já é crime? Tipificado no Código Penal como a palavra pedofilia crime, não. Tipificado. Tá. Eu estou há 20 anos colhendo assinaturas para tipificar como crime. Para colocar no Código Penal, criar lá um artigo dizendo crime de pedofilia, pena 30 anos fechado. Se eu pudesse, era sem até ver o sol. Mas o sol eles têm direito. Mas sem indulto nenhum de Natal, de coisa nenhuma. Mas veja bem, até 2013, a pedofilia... até 2009, a pedofilia caía, pegava uma carona no artigo 213 do Código Penal, que é o estupro, né? Que é o estupro. Daí, de 2009 para cá, foi para o 217A, que é o estupro de vulnerável. Porque antes era estupro e dizia lá penetração, pênis, vagina. Pena de 6 a 10 anos, que era o 213 do Código Penal, que dizia lá, para o homem que mantiver relação sexual com mulher, pênis, vagina, com penetração, daí era de 6 a 10 anos de prisão. Agora foi para o 217A, que diz, se a vítima tiver menos de 14 anos, a pena é de 8 a 15 anos. Mas eu quero deixar claro para quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando aí, que não há necessidade de haver a penetração para se caracterizar pedofilia. Se a pessoa, de longe, exibir os órgãos genitais para a criança, se a pessoa passar a mão no corpo da criança, nas partes íntimas, mesmo que por cima da roupa, é pedofilia. Se ela se esfregar na criança ali, ela esfregar os órgãos genitais dela na criança, ela de roupa, a criança de roupa, é pedofilia do mesmo jeito. Então, a pena aí é de 8 a 15 anos. Mas, Nicole, e para quem perguntou, infelizmente, o pedófilo não cumpre toda essa pena. É muito raro ele pegar 15 anos. Por quê? Porque ele tem bons antecedentes, porque ele tem residência fixa, ele não cometeu outros tipos de crime. Então, e quando ele é condenado aí a uma pena que ele vai cumprir essa pena, ele se comporta bem na penitenciária. Dali um pouco, ele já está tendo os benefícios do bom comportamento dele. Agora, tem lá no 241 do ECA, para quem fotografar, publicar, reproduzir, trazer consigo cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes da internet, pena de 2 a 4 anos. Aí ali tem 5 alíneas, a linha A, B, C, D e E. Uma delas fala do funcionário público, que para o funcionário público que fizer isso, a pena dele acrescenta 1/3, 1/6 da pena. Então, para quem receber pornografia e compartilhar, está cometendo um crime. A não ser que você faça isso via denúncia. Mas não compartilhe, não mande para ninguém, porque é crime. É crime. Não armazene no seu computador, no seu celular, porque é crime. Recebeu, exclua. Veja quem está fazendo isso e pode denunciar a pessoa. Se você também tiver acesso a Facebook, as coisas que tem pornografia, denuncia. Ali tem um dispositivo ali que você pode clicar ali e denunciar. Nós temos que exterminar essas pragas. Acho que tinha até uma pergunta aqui, até a senhora falou agora até da rede social, né? Se tem, deixa eu ver, se tem algum onde denunciar, né? Tem algum número de telefone, algo para poder estar pedindo um socorro, pedindo orientação, se a pessoa, ou só o 190 mesmo,
Ou hoje já tem algum número de telefone para até a pessoa estar falando sobre isso? O 190, quando, por exemplo, está acontecendo agora. Agora, no momento. Daí a polícia chega lá, pega em flagrante, levou em flagrante. Tá. Mas, se, por exemplo, você desconfia, você acha que está acontecendo, porque certeza você não vai ter, só se pegar em flagrante, mas 1% apenas pega em flagrante, porque o adulto que faz isso, ele está acostumado, então ele costuma camuflar e esconder muito, só faz isso entre quatro paredes, e quando tem certeza que não vai ser pego. Então, você pode fazer essa denúncia no número 100, que é dos Direitos Humanos de Brasília, no 181, né, que é também da Polícia Militar. Mas nenhum desses números você precisa se identificar. Nem o número 100, nem o número 181. Pode ser feita anônima. Só que você vai ter que dizer aonde que está acontecendo, né? Por exemplo, é na rua tal, número tal, você tem que dizer. A criança deve ter uns 7, 8 anos, 2 anos, 3 anos. Eu acho que é o pai, e lá mora 3 adultos e uma criança. E se souber o nome, é melhor. Se souber o nome, é melhor. Você pode também estar ligando e pedindo ajuda para os conselhos tutelares da tua região, né? Que também ajuda bastante. Até nos comentários aqui, ó, a Sinara Castro, ela escreveu acho que umas 2, 3 vezes, aí me chamou a atenção aqui, ó. Ela escreveu assim: e a lei de alienação parental que protege e não deixa as mães defender os filhos? Eu não gosto dessa lei de alienação parental. Eu acho que isso aí só veio ajudar os pedófilos. Tá? Qualquer coisa que você vai fazer é alienação parental virou moda. Eu sou contra alienação parental. Eu vi uma pergunta aí, Nicole, sobre os padres. Sobre os padres. Passou. Eu consegui ver uma aí. Conseguiu ver? Ó, a Débora Miranda. Obrigada, Débora. Deus te abençoe. Ela está dizendo que Deus te proteja, né? Obrigada mesmo. Deus te abençoe. Você falou, eu vi uma pergunta sobre os padres, por que eles não são punidos? Não eram punidos. Esta semana um padre foi preso. Isso depois de ficar um tempo foragido. É punido. E o Papa agora, o Papa anterior, o Papa Bento, já tinha levantado a bandeira contra a pedofilia dentro da Igreja Católica. E substituindo ele agora, o Papa Francisco também pede que denuncie. E veja bem, nós temos padre pedófilo, nós temos pastores pedófilos, nós temos em todas as classes sociais. Mas eu não julgo que o padre seja pedófilo, nem que o pastor seja pedófilo. O que eu acho é que o jaguara do pedófilo estudou para ser padre para ter mais facilidade. Então, não é o padre que é pedófilo, é o pedófilo que virou padre. É o pedófilo que virou pastor, que estudou para ser pastor e está lá, porque daí o jaguara tem mais facilidade. E este povo não se liga de achar que porque está dentro da igreja tem que largar as crianças correndo para lá e para cá, está achando que Deus não tem o que fazer, que tem que cuidar do filho de vocês. Vocês é que tem que cuidar. Não pode estar soltando dentro da igreja. Lá tem homens e mulheres do mundo. Não é porque está dentro da igreja. A gente não pode confiar em ninguém. Tá? Ali tem pessoas que estão mal intencionadas. E lá é o lugar onde eles gostam de agir, porque as pessoas confiam nas pessoas, nas outras pessoas. Usa então, daquele momento de irmandade ali, né? Jaguara. Oi? Isso, eles usam desse momento de irmandade, de carinhos um com os próximos, né? Dentro de uma igreja, que normalmente acontece ali a união entre os irmãos, os frequentadores, para agir. Exatamente. Eles usam da inocência, do lugar sagrado, porque é lá que a gente, né? Eu sou muito de igreja, eu vivo em igreja agora por causa da pandemia, claro que não.
mas eu vou 3 vezes por semana à igreja, porque se eu não buscar um aconchego com Deus, eu fico louca de tanta barbaridade que eu escuto. Então, eu vivo dentro da igreja, mas lá eu cuido até do filho dos outros. Lá eu cuido mesmo, eu fico olhando se tem crianças sozinha, eu levanto e vou olhar. Então, nós temos que olhar, gente, nós temos que cuidar dentro da igreja. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, viagens que vocês fazem, assim, viagens longas, às vezes as crianças levantam para andar dentro do ônibus, ou mesmo dentro de avião, dentro de qualquer tipo de transporte, levante e fique olhando a criança, porque eu já vi casos dentro do ônibus, o ônibus lotado, a criança sai, às vezes, para andar, o pai e a mãe não percebem, e ela sai ali, e o homem, a pessoa que estava no último banco, abriu o zíper, arrancou para fora os órgãos genitais, pegou a criança e fez a criança colocar a boca ali. E ameaçou a criança ainda. Era noite, estava escuro, e as pessoas não viram isso. Então, criança, gente, tem que ficar 24 horas com os olhos em cima. Quando for viajar, coloca no banco perto da janela. Fica você sentada perto do corredor. Isso de ônibus, isso de avião, isso de trem, né? Banheiros públicos tem que cuidar. Não, banheiro público nem pensar, leva junto. Quantas vezes eu não... Gente, entrou no banheiro. Se o filho começa a demorar, entre atrás. Vá lá. Seja banheiro masculino, seja feminino, seja o que for. Nem que te toque ainda lá. Mas você está salvando o teu bem maior, que é teu filho. Exatamente. Deixa eu ver se surgiu outra aqui. Uma pergunta, né? Tá surgindo aqui. Pedófilos são pessoas que talvez já foram abusadas? De 25% a 30%, sim. De 25% a 30% já foram abusadas. Outros fazem isso porque não é que preferem criança, mas eles se atraem por crianças também. Porque, como eu disse anteriormente, ele faz sexo com outras pessoas também. Então, é de 25% a 30%, porque a criança abusada, ela também, algumas delas tocam em outras crianças. E se elas não forem paradas, elas crescem fazendo isso, não até para sentir prazer no início, mas porque fizeram com ela, ela está repetindo. Ela está repetindo. Né? Então, ela está repetindo. Então, os pedófilos, alguns foram abusados sim, outros não. Outros fazem isso porque são vagabundos mesmo. Exatamente. Até acho que o Gregory escreveu um negócio bem grande aqui. Deixa eu ver, ó. Está dizendo aqui, o fato de serem abusados não justifica o fato de serem abusadores. Exatamente. Frase perfeita. Não justifica. Não justifica de jeito nenhum. Nunca. Nunca. O que eles fazem é o tema da nossa live hoje. A vítima de pedofilia é um morto sem túmulo, gente. Porque ele tá, a alma dele está morta, a alma dele está enterrada dentro dele. E é uma pessoa que vai crescer e vai ter alguns problemas. Ela só vai se curar se ela procurar Deus. Ela precisa procurar um psicólogo, precisa. Porque para ela minimizar, vai ajudar muito. Esse profissional é muito importante. Tem o meu respeito, os psicólogos, é muito importante, mas ela só vai curar 100% se ela procurar Deus, porque as cicatrizes da pedofilia são na alma.
não é na pele, não é na alma. E cicatrizes da alma é só milagre. Seja você de qual igreja, de qual religião você for, não interessa. Você servindo a Deus, é lá que você vai encontrar o consolo, é lá que você vai encontrar a tua cura. Eu já vi muitas pessoas que conseguiram a cura através de Deus. Uhum. Deixa eu ver aqui, tem outra pergunta. Comente, tenente, sobre os cuidados que os pais devem ter com as pessoas que colocam dentro. Exatamente! Era bem isso que eu ia falar. Porque Eu é bem tenho, isso, até o Gregory comentou aqui, mas teve várias pessoas acima que acho que até já viu a palestra da senhora, falando a respeito de mães que são solteiras e vão se relacionar com um novo parceiro. E também, né, essas pessoas que você coloca às vezes para dentro da sua casa, para auxiliar aí nos cuidados da casa, eu acho que é muito pertinente falar. Os cuidados dos pais. Uma das coisas assim, que me preocupa bastante é o fato das mulheres fazerem um rodízio de maridos dentro de casa. O rodízio de companheiros, de parceiros. Cada semana, cada mês está trazendo um namorado para dormir em casa. Você pode trazer quantos você quiser, a casa é tua, a vida é tua. Você faz o que você quiser da tua vida, se você não tiver filhos. Se você tiver filhos, olha o tamanho da responsabilidade que você está trazendo, ou o tamanho do problema que você está arrumando. Tá? Se você tem filhos, quer arrumar namorado, vai para a rua namorar. Não me traga homem para dentro de casa. Por favor, pense no teu bem maior. Eu tenho, olha, 67% dos casos de pedofilia é com o padrasto. Nossa. E 90% das mulheres dos pedófilos são coniventes. Então, a gente tem que cuidar muito, 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 muito. Muito. Mas deixa eu falar, além do cuidado que você tem que ter de trazer essas pessoas em casa, eu quero que você cuide também de visitas que você recebe em casa. Você que, de repente, vem um parente, uma pessoa amiga, redobre teus cuidados. Se eles vierem dormir na tua casa, coloca teu filho e tua filha para dormir no teu quarto, enquanto essa visita estiver ali. Enquanto essa visita dormir lá, você coloca teu filho para dormir no teu quarto. E nada de você sair para comprar alguma coisa, para fazer algum outro tipo de trabalho e largar o teu filho ali com aquela pessoa dentro da casa. Cuidado, cuidado, porque para o abusador não precisa ficar 2, 3 horas fora. Não. É muito rápido. Para o abusador, 10 minutos ele furta a inocência do teu filho. Uma passada de mão, não há necessidade disso acontecer frequentemente, não há necessidade de penetrar. Basta que ele enfie a mão por dentro da calcinha ou da cuequinha e manuseie os órgãos genitais dele, ou introduza o dedo, arrebentou. E outra coisa que eu quero deixar e pedir para que as mães observem, o pedófilo, gente, o pedófilo doméstico e com ligação doméstica, que são os mais comuns, né? Os que moram na casa e os que têm ligação com a família, normalmente, depois que chegam do trabalho, à noite, depois que tomam banho, eles não gosto muito de usar cueca, porque facilita sem a cueca. Eles gostam de usar aqueles calção mais curto, com a perna larga, mais larga, porque em um minuto que você vira as costas para pegar uma xícara de café, ele já arranca ali para fora e já se esfrega na criança.
Eu não sei se alguém teve a oportunidade de ver esses dias, eu recebi uma cena de um avô com duas crianças. Ele continuava conversando com essas crianças, ele continuava conversando em voz alta com a outra criança e abusando da outra. Ele simplesmente puxou o pênis para fora, assim, ele não abaixou as calças. Por quê? Porque se alguém entrasse ali na hora, ele estava de calça riada. Não. Ele tirou do lado, da perna ali do calção, o pênis e começou a esfregar na criança ali que estava junto com ele. Uma criança de 5 anos. Estava um ano de 5 e um ano de 3. Então, para ele, isso facilita. Isso facilita porque é rapidinho. Ele só puxa a perna do calção, tira ali para fora e se entrar alguém, um gesto ele já coloca de volta. Diferente dele ter abaixado as calças ali e alguém pegar ele desse jeito. E outra coisa, na casa do pedófilo não se passa chave no banheiro na hora de tomar banho, na hora de fazer as necessidades, nem na hora de dormir. Por quê? Para facilitar. Normalmente, ele avança o quarto da criança na calada da noite e ele costuma dar um cafezinho para a esposa antes de dormir, um chazinho ou um leitinho quente, batizado ali com alguma coisa para essa pessoa dormir, e daí para ele ir no quarto das crianças atacar ela tranquilamente. E a criança tem que se calar. Ela não pode ficar aí falando. Ó, a Patrícia é minha prima, a Patrícia do... Oh, meu Deus. Não é doença, querida. É vagabundo mesmo. Ela está perguntando aqui. Até... Não, ela disse antes. Bando de sem vergonha. Exatamente, Patrícia. Exatamente. Isso mesmo. Isso não é doença. Isso mesmo. Não é doença mesmo. A minha mãe tá aqui na live também, sargento. E ela até perguntou aqui, ó. Ela falou: o abusador pede para a criança não falar a ninguém? Pede, eles fazem um pacto de silêncio a princípio. Se ela é bem pequenininha, é um pacto de silêncio. Eles dizem para ela: esse é o nosso segredo. Mas quando ela descobre que aquilo não é legal, que ela fica mais velha, aí eles começam a abusar. No início, eles não abusam, eles não ameaçam, eles ameaçam depois que ela pega uma certa idade. Mas tem como os pais descobrirem, como perguntando para ela de forma bem direta, mas daí tem que criar todo um ambiente lúdico, com brincadeiras e tal, e entre uma brincadeira e outra, a mãe pode perguntar, mas ela tem que perguntar direto: o tio mostrou o pipi para você? O tio botou o pipi no teu bumbum? A pergunta tem que ser direta, uma de cada vez, e não uma em seguida da outra. Ela tem que brincar, fazer a pergunta, continuar brincando. E outra coisa, quando a criança responder a ela, ela não pode ter reações de raiva, ela não pode chorar, né? Ela não pode gritar. Ela tem que continuar a brincadeira e depois fazer outras perguntas, tá? Ela não pode assim falar, xingar ou dizer: meu Deus do céu, ai, acabou. Não, ela tem que ser muito tranquila para conseguir tirar. Por isso é importante a mãe e o pai ensinar o nome dos órgãos genitais da criança e dizer: você não pode pôr a mão no órgão genital, ninguém pode pôr a boca aqui na tua pepeca, nem no teu pipi, você não pode pôr a boca no pipi de ninguém,
ninguém pode pôr o pipi no teu popô. Então, a criança tem que saber o nome de cada órgão genital, a diferença do menino e da menina, qual é a diferença do corpo, por que, que o menino tem o pipi e a mãe não tem o pipi, só o papai, ou então o pênis. O nome Exato. pode ser o nome ou o apelido. O importante é a criança saber o que você está falando. Nossa, isso mesmo. É bom, é importantíssimo ela saber. Pode chamar de pênis, pode chamar de vagina, pode chamar de ânus. Se ela entender o nome do órgão genital dela, sim, ótimo. Você tem que dizer, ninguém pode pôr e você também não pode pôr. Porque você diz, ninguém pode pôr a mão, mas você não falou a boca. Você não falou que ela não podia pôr o pênis na pepeca dela. Então, ela acha que não está fazendo algo errado. Ela não tá desobedecendo você. Deixa eu ver, ó, são 21h59. Acredito que daqui a pouco o Instagram vai dizer que a live já está acabando. Não sei se o pessoal quer que a gente continue aqui conversando. Qualquer coisa, se cair, a gente volta de novo. Porque tem, nossa, tem muita pergunta aqui. O pessoal tá conversando muito aqui com a gente. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui bem... Deixa eu ver, ó. Se vai... Hoje eu vi uma reportagem. Peraí, tem uma pergunta aqui, ó. Falta 1 minuto e 56, isso mesmo. Ó, falta 1 minuto e 56, 1 minuto e 49 para encerrar aqui a nossa live. Meu Deus do céu. Eu sei que é um assunto que a gente poderia ficar por muito tempo. Normalmente, né? Agora, tem palestras da Sargento que ela fica ali o dia inteiro falando. Quando eu participei, foram 4 horas e a gente não queria mais parar de falar sobre. Porque é um assunto que tem que ser falado sim, tem que ser abordado sim. Não é só porque existe o maio agora laranja que a gente vai falar só no mês de maio. Não, é o ano inteiro e nesse exato momento, infelizmente, tem uma criança que está sofrendo e às vezes não tem um pai, uma mãe atenta aos sinais que essas crianças vão estar dando, né? Então, muito, muito obrigada, né? Quem esteve até agora aqui. Até eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um print nosso aqui, eu vou até pedir para a gente parar bem bonitinho para sorrir aqui, para eu fazer um print. Eu vou postar essa foto. Eu vou fazer um print bem bonito aqui.